Boa tarde. Uma saudação especial a vocês. 2023 chegou, hoje é o primeiro dia de 2023. A Ana estava falando sobre a questão das mudanças. Que bom que as coisas caminham. O evangelho de hoje, no capítulo 18, muitos são os chamados e poucos escolhidos, traz a questão da porta estreita. E na porta estreita, ele vai falando, né? Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga. E na hora da prece, a Ana estava falando aqui que ontem ela tinha ido para um culto, que o irmão dela é pastor de uma igreja protestante, né? Nós comumente chamamos aqui de evangélicos. Digo comumente porque todos nós que acreditamos em Jesus e no Novo Testamento somos evangélicos, né? E ela contando sobre essa perspectiva, né, de ter ido lá, e às vezes vai para a igreja e compreende o mundo de uma forma espírita, mas não é, como dizem os muçulmanos, xenófoba, né, não afasta. É a questão do que ela falou, que o que era bom podia ser encontrado em qualquer lugar. Deus está em todo canto. Eu achei isso bem interessante, com a porta estreita. Nesse intervalo aí de ano, eu tive uma grande oportunidade de concluir a minha leitura da Bíblia. A Bíblia de Jerusalém, eu tenho anunciado aqui que eu estava fazendo uma leitura sequencial e li da primeira página da Gênesis até o Apocalipse. E concluí aí um pouco antes do Natal. Foi algo muito positivo e como eu tinha ido, achei até que foi muito encaixado e não casual, né? Eu tive visitando a Terra Santa em novembro e concluí a Bíblia em dezembro. E lá na Terra Santa, Jesus nasceu em Belém, e Belém não é Israel, Belém é Palestina, né? E na Palestina, a maior parte do povo lá é muçulmano. Em Israel, o povo é judeu, e na Palestina, o povo é muçulmano, islamita, né? E nessa questão, tive esse contato com as pessoas. Menos de 5% das pessoas na Terra Santa são cristãs, né? Então, eu achei bem interessante. E como o Espiritismo é uma doutrina de convergência, não de divergência, fala-se, foi outra oportunidade que eu tive, de ler página a página, desde o primeiro livro espírita, né, que é o Espiritismo, para seguir para o livro dos Espíritos, até o final, né, que é o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese e o Evangelho segundo o Espiritismo, assim como esse opúsculo chamado que é o Espiritismo. A gente vê lá os Espíritos falando que com o tempo, com a evolução da humanidade, haverá uma religião. Ele nem diz se será o Espiritismo, mas diz que ela será de convergência. E aí, a partir dessas reflexões, eu sempre gostei de tentar ter a mente aberta para encontrar realmente Deus em todas as coisas. E aí é o que fala Paulo: vê tudo, analisa tudo, mas retende o que é bom. Eu não posso fugir da realidade, mas eu tenho que procurar. Já que eu tenho que evitar os preconceitos, eu procuro também conhecer um pouco para me colocar no lugar. E lógico, quando eu estava no aeroporto, em Roma, voltando para cá, me veio aquela questão. Eu disse: olha, eu estou perto de terminar a Bíblia, como eu faço a minha leitura espiritual, 1 hora diária, né, e 1 hora de leitura material a nível de livro. Eu disse: o que eu vou colocar no lugar? Qual o próximo eleito? E eu pensei: poxa, eu fui tão bem tratado lá em Belém, na Palestina, tinha uma visão tão fechada sobre o Islã, sobre os muçulmanos, né?
quando vi a história do Monte Moriá, a história do Domo da Rocha, que está ali sobre Jerusalém, eu disse, sabe de uma coisa? Imediatamente, eu estava lá no aeroporto, eu disse, eu vou comprar o Alcorão e vou ler. E é interessante, eu já estou no 7º capítulo do Alcorão, ele é um livro menor. E como é interessante essa questão dos preconceitos. Que visão eu tinha? Talvez que visão vocês tenham sobre o Islã, sobre o Alcorão? E que susto eu tive, destacando as coisas que eu discordo, mas olhando para as convergências, quando eu fui perceber, que é o que eu estou percebendo, que Maomé, que deixou aquilo ali no século VII, depois de Cristo, é como se fosse Lutero na Reforma Protestante. Eles seguem a Torá e o Evangelho na interpretação dele. O que ele mais questiona é que Deus é um só. E o Deus, para eles, é o Deus de Abraão, Isaac, Ismael e Jacó. Que lá, ele fala, Jesus era um homem justo, era um homem bom. Maria, uma mulher justa. Não se questiona a pureza de Maria. Está lá no Alcorão. Agora, a diferença interpretativa deles não se pode fazer paralelos ou comparar Deus, que na língua deles é Alá, que é uma versão, um modo de falar do mesmo Deus de Adão. Não pode ser comparado com ninguém. Deus é Deus. Então, eles questionam a posição dos judeus, que no correr do Velho Testamento ficam sempre oscilando, né? Vez por outra estão louvando a outros como se fossem Deus. Eles não podem. Deus é Deus. E quando chega no Novo Testamento, no Evangelho, eles respeitam Jesus, mas não entendem Jesus como Filho de Deus. Eles entendem Jesus como o mensageiro, um dos mensageiros de Deus. E fala do Evangelho todo. E a gente não sabe. Acredito que muitos se espantam como eu me espantei. Quer dizer, muitas vezes a nossa interpretação da realidade está tão cheia das nossas emoções, dos nossos preconceitos, que a gente prefere rotular para discriminar e afastar, ao invés de tentar entender. E aí começa a criar um estereótipo das pessoas, nos separando delas de forma desnecessária, ao invés de procurar a convergência. E como aqui o texto hoje é a porta estreita, ontem, na minha leitura do Alcorão, me marcou muito uma passagem que ele diz assim: louvado seja Deus, porque nos conduziu até aqui. Jamais poderíamos ter encontrado o caminho se Deus não nos tivesse guiado. É a mesma coisa. Viramos para 2023 e louvado seja Deus que nos conduziu até aqui, que me conduziu até aqui. Sem que Deus tivesse me conduzido, eu jamais teria achado o caminho. Por quê? Porque há um desvirtuamento entre a realidade e o que eu penso. Muitas vezes. Porque muito tem de preconceito, de emoções difíceis. E aí é que está a questão da porta estreita. É na hora de querer encontrar no próximo a divergência ao invés de procurar a convergência. É querer encontrar nas pessoas só o que nos separa, nos comparando para nos separar, ao invés de procurar o que a Ana falou hoje, sobre tentar uma vez a cada dia, né, tentar a cada dia uma frase, um verso,
da oração de São Francisco. Ela diz que o primeiro é fazer um instrumento de vossa paz. Ela disse, então hoje eu estou me esforçando, a Ana falou, ela e o Marcos, para cumprirem esse primeiro verso, serem um instrumento de vossa paz. Mas como é que eu posso ser um instrumento de paz se dentro de mim é guerra? Se eu sei que o que vai à minha boca é o que sai do meu coração, eu tenho primeiro enxergar as feridas que tem dentro do meu coração. Eu primeiro tenho que enxergar ou ter uma honestidade absoluta, um esforço real para encontrar as minhas imperfeições e tentar acolhê-las, não me vangloriar delas e, a contínuo, tentar ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém, como disse Emmanuel e Chico Xavier. Dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Então, quando vou andando na ideia das religiões, eu vejo a convergência. Procuro ver a realidade do que me separa, mas investir na realidade do que me aproxima. Detalhe, como disse lá no Pequeno Príncipe a Florzinha, né? Levou a sério palavras sem importância e ficou triste. Por quê? Que quando eu vejo um mundo de glória e um ponto difícil, eu continuo alimentando esse processo de procurar o ruim, o difícil, o complicado, não para aprender, não para melhorar, mas para ficar só me auto-punindo, ou com autopiedade, ou me lamentando para com os outros, para comigo ou para com Deus. Aí é a confusão. Quantas pessoas, ou quantas vezes nós aqui, ao sabermos que a morte, a doença, a velhice, a dor existem, não entramos no conflito para sabermos que atitude nós devemos tomar, o que é viver a vida, para que nós nascemos. Esse é o caráter do espiritismo filosófico, porque o espiritismo é um misto de filosofia, ciência e religião. E na parte filosófica, que filos é amigo, sofia é da sabedoria, poxa, para que eu nasci? O que é viver a vida? E é aí que vem novamente a porta estreita. A Ana falou, e eu estava muito atento hoje a conversa está sendo em cima da prece, tá? Que estava lá no trabalho e as pessoas perguntavam a ela sobre o tipo de atitude que ela tinha enquanto gestora de uma empresa transnacional. E ela falou para a moça que tinha compreensão de que a vida dela nessa encarnação não era para brincar. Brincar acontece. Não era para só curtir os prazeres da vida. Curtir os prazeres da vida acontece. Faz parte. Tem dias de chuva e dias de sol, tem verão e tem inverno. O dia tem manhã e tarde e noite. Essas coisas vêm, mas essas coisas também vão. Elas não são o sentido da vida. E a Ana disse, o sentido da minha vida, minha filha, eu sei que eu não nasci por acaso. O sentido da minha vida é exatamente me melhorar e, consequentemente, mudar o mundo ou tentar mudar, dar a minha participação, por pequena que seja, para que o mundo ao meu redor seja melhor, em me tornando melhor e irradiar melhoria para o mundo. Não estou aqui para brincadeira. A minha brincadeira, entre aspas, é realmente o aprimoramento constante.
aprimoramento interno e colaboração consequente com o mundo externo. É isso. Essa é a pergunta que deve ter estado numa cidade como Fortaleza, num dia de Réveillon, que devem ter participado no primeiro dia em torno de 400 mil pessoas na festa do aterro da praia de Iracema, e talvez no outro dia, talvez 1 milhão de pessoas, ou 800 mil pessoas. Para uma cidade de 2,5 milhões de habitantes, você tem em torno de 1/4 a 1/5 da população, mas você tinha milhões de pessoas que estavam em casa com suas famílias e que estavam valorizando o momento da família, porque estavam entendendo que aquele momento de Réveillon era um momento de retrospectiva para reafirmar laços no que é bom. Também tinha pessoas que estavam dentro de casa no Réveillon entendendo que aquele momento era de extravasar, era até para estar com a família, mas era para estar embriagado ou drogado, porque tinha que estar eufórico, sem perceber que do lado da euforia vem a depressão. Sem perceber que, por exemplo, naquele senso talvez tivesse muito mais fuga da realidade do que realidade. Como se ele pudesse correr dos problemas ontem e hoje os problemas não estivessem no mesmo lugar. Porque problema a gente pode até demorar a resolver, mas ele tem que ser resolvido. Não adianta fugir. E assim, outros que abandonaram a presença com seus idosos, seus pais, seus avós, porque ontem era o dia de curtir, de extravasar, num canto com um som muito alto, com muita multidão, com muita droga, com muita bebida, porque aquilo ali era curtir a vida, o bom presságio viria a partir dali. E outros, como a Ana, por exemplo, foi para uma igreja evangélica. Aquela igreja IBC, que é ali no Ancuri, eles têm um sistema que chama Junta Panela. Você tem uma família desorganizada, ou você tem uma família organizada, não tem muito um canto, você vai lá e cada um diz o que é que vai levar e leva aquela comida e todo mundo se junta numa noite, usando aquele espaço, com interações, sem bebida alcoólica, sem droga, buscando valorizar o momento da união, que eles chamam congregação. Congregar é junto, né? Gregar, com o coletivo, grego, partir, juntar. E ali, cada um, não dá para dizer, quem estava na beira-mar estava errado, quem estava na igreja estava certo. Não dá. Eu sei que lá dentro de cada um, tinha um que estava lá pensando em estar na beira-mar, tinha um que estava lá na beira-mar pensando em estar na igreja, mas tinha que acompanhar a esposa, tinha que acompanhar o filho, tinha que acompanhar. Não tem como dizer. É uma coisa muito interna. Mas a questão central era, quem é você? Para que você acha que foi criado? Qual é o seu papel? E a partir daí, selecionar o que é importante verdadeiramente para o seu projeto em ser um ser melhor. Essa é a pergunta. Aí é você que vai dizer. Eu quero usar a droga. Você acha que usando a droga isso vai te fazer melhor? Ou você acha que está usando a droga para fugir de alguma coisa? Ou mudar o comportamento e chegar a um estado emocional que você sem a droga não consegue? Isso vai te levar aqui no teu projeto. Não dá nem para dizer se é certo ou errado. É você que tem que dizer. Eu não falo com ninguém, mas se eu beber, eu falo. Então, de novo, a pergunta é, você nasceu para quê? Primeiro, se falar é importante para você, falar para quê? Falar o quê? Com quem? O que falar te melhora? E o que quem te melhorando com a tua fala viabiliza você trazer melhorias para o mundo ao seu redor?
E entendendo isso, a pergunta volta. Para fazer isso, você precisa de algum subterfúgio? Precisa de beber para isso? Precisa? Precisa de usar droga? Renato diz que eu não preciso, eu não posso, é o livre arbítrio. Você que tem que dizer. Você que tem que dizer. Ana falando de anos, né, que nós nos conhecemos. Eu bebi 25 anos. Tem mais de 5, mais ou menos, que eu não bebo. É se repensar, só por hoje. Pode ser que amanhã volte. Pode. Pode ser que seja muito mais forte do que antes. Mas a grande pergunta é: para quê? Por quê? Qual o seu papel? Porque até hoje eu comemorei. Comecei a ver como tem ficado muito melhor a minha vida sem subterfúgio como bebida. Nenhuma substância alucinógena, seja lícita ou ilícita. Não estou dizendo que é certo ou é errado. É a pergunta, a porta é estreita. Você tem que saber. Só dá para um tiro você tem para entrar. Como é que você quer entrar? De novo, quem é você? Qual é o seu papel? O que é que você está fazendo para melhorar a você e você dentro do seu papel? E você vai usando o seu livre arbítrio e tomando escolhas, seja com relação a bebidas, drogas, ambientes que você vai frequentar, coisas que você vai falar. A Ana também falou disso. Era um ditado antigo, né? Fale bem ou não fale nada. Ficar, às vezes, só falando mal da vida dos outros é uma forma de fugir da vida própria. E o tempo urge para que nós assumamos a responsabilidade para com as nossas próprias vidas. Todo mundo tem o que se melhorar a cada dia. Ah, eu fui bom até hoje, com 43 anos, 42. Ah, mas agora está chegando 50. Ah, vai chegar a 60. Tem gente que não aceita envelhecer. Tem gente que não aceita certas doenças que vêm. Todo dia vem desafio. Em que, diante do desafio, é como diante do Réveillon, entre estar com a família muito bem ou estar buscando aventuras em devaneio, em alucinações. A pessoa se pergunta: o que é que eu faço para me sentir um pouco mais pleno? De cara ou alucinado? De cara ou alucinada? Ah, eu quero vários relacionamentos. Eu quero, lembro do tempo do Fortal, que tinha uma pipoca, né, no meio da rua. Quero é beijar na boca. O que é que isso vai te trazer? Pode trazer boqueira também. A pergunta é: isso te faz pleno? Uma imensidão de relacionamentos curtos por desejos de prazeres rápidos te faz se sentir pleno ou plena mais do que uma relação, como eles chamam de solitude, né? Você com você, e uma relação de você com alguém que você de fato desenvolva laços. Você quer qualquer beijo ou beijo de quem você gosta de você. Renato, o que é errado? O bom é esse outro, né? Quem escolhe é você. Mas para escolher, porque o reto agir
vem antes, vem depois, aliás, do reto falar. Que vem depois do reto pensar. Então, o que você está pensando? Então, essa questão de, por exemplo, escolher deixar a bebida alcoólica e as drogas e qualquer alucinógeno, não vem de uma questão necessariamente certo e errado. Vem de uma inquietação em saber quem você é, o que é que você quer, o que é que você pode fazer para você obter o que você quer a nível de plenitude da vida. E é isso que vai impactar em que você deixa e continua parado, ou você retomar e voltar de onde você parou. É você viver relacionamentos doentios ou tentar alinhar a sua vida para ter relacionamentos saudáveis. Entre ter viagens de sexo ou construir laços para ter um relacionamento em que você faz amor. São todas reflexões. Viver olhando para os filhos, para os netos, para os bons, entre aspas, sobrinhos, filhos e netos dos outros, quer dizer, o jardim dos outros é verde, e condenando sempre a sua própria família, sem se dedicar a tentar também ajudar a sua família a ser melhor. Já que família, ninguém escolhe. Você não vai escolher o sobrinho que vai para a prisão ou não, não vai escolher a sobrinha que fica doente ou que fica saudável. É o seu sobrinho, é o seu filho, é a sua sobrinha. É o que Deus lhe deu. É por isso que eu gosto de refletir a minha vida com relação à oração da serenidade. Meu Deus, me concede a serenidade para aceitar o que eu não posso modificar. Mas, enquanto tiver esperança, enquanto tiver espaço para lutar, me dá coragem para que eu, Deus me conceda a serenidade para aceitar o que eu não posso modificar e coragem para modificar aquelas que eu posso. E me dá sabedoria para distinguir umas das outras. De novo, ver o mundo, ver o lado bom, ver tudo, mas retém o lado bom. Quantas pessoas estão com ódio, alimentando ódio e sentimento de morte, agora nesse momento por causa de política? Uma coisa que muitos não têm nenhum poder de governabilidade e gerência. Famílias intrigadas. Ai, mas eu isso, eu aquilo. Eu só olho e digo, você está certo ou errado. Eu não sei quem sabe. É você. Eu só sei que no momento que eu fiz foi tentar praticar o que eu acredito, que me foi dito pelo Chico Xavier. Dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Tentar aceitar o que eu não posso, modificar e ter coragem para mudar o que eu posso. Serenidade para aceitar o que eu não posso modificar e coragem para mudar o que eu posso. Ficar revoltado, pensar em matar os outros, não é para mim. É o que eu estava falando, eu estou lendo o Alcorão, e lá você vê que tem os terroristas. Sim, terrorista não só tem muçulmano, não. No País Basco, lá na Espanha, querendo separar, tem também. É uma atitude política. Mas dentro dos muçulmanos tem os mais xenófobos. São os xiitas. E tem os sunitas, que são mais brancos. Eu não posso dizer que todos eles, todos. Aristóteles também ensinou, toda unanimidade em si é burra.
É o que eu disse. Eu não posso dizer que quem está na praia pensa isso, quem não. Cada um é que vai dizer. Por isso que aqui é uma lógica de honestidade absoluta, absoluta conosco e com Deus. Nós não podemos julgar ninguém, mas a pessoa tem o poder do livre-arbítrio de se arbitrar, de se julgar e não se condenar, porque condenação no sentido de sentir culpa não vai resolver nada. É mudar, assumir a responsabilidade. É infinitamente mais eficiente do que só ficar se sentindo culpado. Ai, mas eu fiz coisas horríveis, que seja o passado passado. Ai, mas aquela outra pessoa não me perdoa, não sei o quê. Viva e deixe viver, faça a sua parte. Ai, mas agora o mundo está se fechando para mim. Entenda que quem manda na vida é Deus. O mundo é só um ajuste para te ensinar. Se você aprender logo, é como dizia o ditado: quem escuta conselho não leva pancada. Aprende, ouvindo, disposto. É fácil? É não. É não. Porque essas dúvidas, que a gente vendo que tem uma porta estreita, a gente com dúvida não sabe nem se entra. Está a porta aberta. Não sabe se entra. Então, esses conflitos existem. É por isso que a porta é estreita. Porque nós muitas vezes não conseguimos manter o foco. E um colega, que era padre, ele dizia assim: menino, cachorro que muito anda pega rabuja. Às vezes a gente acha que pode andar em todo canto, com todo mundo, de todo jeito. E às vezes é necessário, a depender do nosso momento espiritual evolutivo, às vezes é necessário evitar pessoas, ambientes e situações. Se eu me encontrar com a minha irmã tal, eu vou brigar. Não te encontra com ela assim. Tenta evitar até você colocar a sua cabeça no eixo, não é ficar intrigado. Para achar um momento em que vocês vão se encaixar, ou que você sabe relevar, tolerar ou ignorar algumas coisas que ela diz. Ligar o mute. Eu tenho uma fraqueza com droga, com isso, com aquilo, mas eu passo lá naquele canto ali, o pessoal não passa lá. Saiba dos seus limites. Mantenha o seu foco. Você não ia nela trabalhar? Mas era mais perto e não reto. Mais reto, tinha aquele canto que me faz fraquejar. Vai por outro caminho. Mas vai. Renato, e se só tiver um jeito de passar por lá? É raro. Geralmente Deus dá muitas opções para nós. Mas se acontecer de novo, como a Ana disse que fez ontem, bota o joelho no chão, segura na mão de Deus e vai dar certo. Mas tenha foco. De novo, se pergunte quem você é, para que você está aqui. Tente aprimorar isso. Melhore. Faça a sua parte. Leia coisas boas, escute coisas boas, se acompanhe de pessoas que você gosta. E aí eu isolo os outros? Não isola, reza pelos outros. Mas se você não pode ajudá-los presencialmente, ajuda com oração. Mas se você acha que a sua presença em determinados ambientes vai lhe fragilizar, você ainda não tem um alicerce espiritual para dar, evita. Não vai. De novo, não é teu preconceito, é ter um conceito de realidade partindo das suas limitações.
Não se deixe, você não é Deus. Não, Senhor, eu sou fraco. Pai, fica comigo, eu sou fraco. Eu oscilo espiritualmente, às vezes a gente está com medo, às vezes a gente está ansioso, acha que quer uma coisa que a gente não quer, transfere o medo, a ansiedade para a comida, para a bebida, para relacionamento doentio. Presta atenção no que é que está acontecendo, evita. Meu Deus, mas é uma fase que eu estou tão tenso. Como a Ana disse, joelho no chão, se apegue com o que você acha que te ajuda. Orai e vigiai. Não importa dizer 2023 vai ser um ano de provações, de inflações. Esse mundo é uma escola. Toda escola tem aquele primeiro dia de aula que a gente vai sem farda, vai do jeito que quer, né? Assim, não? Vai conhecer gente nova, vai ter gente que a gente não gosta, depois começa a brincar, fazer uma turma legal, mas no fim do mês tem uma tal de uma semana de prova. Oh. E na semana de prova o negócio é tenso. Então, qual a diferença de um ano para o outro? Talvez a diferença seja a lei da evolução. Ontem eu era pior do que hoje. Hoje eu sou melhor do que ontem. E amanhã eu serei melhor do que hoje, no sentido de tentar me conhecer e ser melhor do que eu mesmo. Entender que a vida, as dores quando surgem para mim, porque não surge dor para todo mundo não, pode ir atrás. No tempo da alta inflação, que chegou a 6.000%, tinha gente que morreu de ganhar dinheiro, não foi isso não? E tinha gente que era só assalariado que quase morre de fome. E gente que morreu de fome. Então entenda, onde tem sol, vai acontecer comigo e com você o que for necessário para o nosso aprendizado. Só Deus sabe. Então, que Deus nos dê força para aceitar com fé, com resignação o que vier. É doença, é dor, é velhice, é morte, tudo isso estava previsto. Nunca deixou de estar. É a história, né, que o grande sábio Sócrates, quando foi preso, e condenaram ele à morte, né? Aí o juiz todo, né, na posição de um juiz, disse: você entendeu que você foi condenado à morte? Sócrates sorriu. Aí o juiz disse: você está fazendo hora comigo? Está rindo por quê? Isso é porque eu queria dizer para Vossa Excelência que condenado à morte eu já nasci, como o senhor também. O senhor não tem poder de me condenar à morte. O senhor pode até abreviar a minha vida, achar, né? Mas nascer condenado à morte, quem não nasceu? Quem é que pode? Tem um caso agora, tem um cara que ele está no corredor da morte nos Estados Unidos, já tentaram matar ele mais de 4 vezes, ele não morre. Não sei se vocês viram essa notícia. Eu já vi gente andando assim, levar uma queda, bater a cabeça no chão e morrer. E você vê várias pessoas que levaram tiro na cabeça e estão vivos. Então, o mundo, que mundo? Mundo é a tua conduta, a tua compreensão, a tua relação com Deus, o teu mundo criado para você ser melhor e depois irradiar melhoria para o mundo, é que vai dizer a intensidade e a quantidade de dores pelas quais você vai precisar passar para aprender alguma coisa. Ou se você vai poder se precaver com algumas dores para evitar uma catástrofe. É como diz um dos maiores investidores do mundo, né, Warren Buffett. Ele diz: toda pessoa que está na sombra debaixo de uma árvore só está embaixo da árvore porque alguém um dia pensou em plantar a árvore. E tem gente que plantou muitas árvores para muita gente e para ele também.
Será que você está plantando suas árvores? Cuidando para que elas cresçam, regando, zelando, limpando. Será? De novo, é uma pergunta para quem quer passar pela porta estreita. Eu quero. Acho que vocês querem também. Fazer o que é bom, fazer o que é justo. Viver uma vida bela, que inspira as pessoas. Sabendo que há uma meritocracia para Deus. Faça certo que dá certo. Faça errado e sinta a dor das consequências. E aí eu me lasco. Não. Faz errado. Entende que está errado e muda. Se você não entende que está errado, estuda, lê, procura boas coisas, para ver se melhora a sua compreensão, a sua visão, para que você encontre o erro e mude. Não era o que o Lobato dizia? Os livros não mudam o mundo, os livros mudam as pessoas, e as pessoas mudam o mundo. Pronto, se você acha que é rude, que não tem capacidade de compreender, começa a andar com quem compreende, que você acha que compreende, com quem ouvir, ler, até você entender. E na hora que entender, toma atitude a mais, age, muda, ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, como comecei, repita a frase do Alcorão. Louvado seja Deus que me conduziu até aqui. Sem Ele, eu jamais teria encontrado o caminho. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificarmos aquelas que nós podemos e sabedoria para distinguir umas das outras. E que seja feita a vontade de Deus antes da. Muita paz, boa semana, feliz 2023, que nós não nos esquivemos dos embates, mas que nós nos finquemos junto da árvore da vida de Deus, para que Ele, junto conosco, nos ajude a sermos melhores, a enfrentarmos os nossos desafios, sempre entendendo que Deus nos ama. Quem gosta, cuida. Que o pai que ama o filho o repreende quando necessário. Ele cuida. Cuida. Cuidar não quer dizer só dizer eu te amo. O sim existe e o não existe. O sim não precisa ser um mel, nem estar ali todo dia. E o não precisa ser um fel, mas muitas vezes ele tem que ser dito. Saiba seus limites, melhore. Muita paz, obrigado. Acredite, estou aqui, do teu lado estarei, venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busca-me bastante.
de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinto minha presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sou Cristo Consolador, mensageiros do amor, junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas e na